Boa noite, companheiros e companheiras. Sejam bem-vindos ao Espaço Plínio de Arruda Sampaio, Espaço Plínio. Acho que alguns estão vindo aqui pela primeira vez. Esse é um espaço político, cultural do nosso mandato. Agora também um espaço de luta econômica, né, que a gente recebeu recentemente a Feira da Reforma Agrária e vamos passar a ser o centro de distribuição das cestas da Reforma Agrária aqui no Rio de Janeiro. Bom, hoje, pessoal, a gente está fazendo uma atividade especial aqui no Espaço Plínio, recebendo o companheiro Kevin Murphy para falar de dois assuntos, quer dizer, a Revolução Russa e as origens do stalinismo, né? Então, um assunto que nos apaixona e nos atormenta ao mesmo tempo, né? E essa é uma atividade que a gente está recebendo aqui no Espaço Plínio em parceria com a Nós e o Mais, as duas organizações políticas que, agora eu posso falar isso, né? Duas organizações políticas do PSOL, né? Que estão aqui na luta. Aliás, sejam bem-vindos, companheiros do Mais, ao PSOL. E aí, nós vamos primeiro ouvir o Kevin Murphy, o Marco vai fazer a tradução e depois nós vamos ouvir os comentários do Felipe Damier pelo Nós e do Henrique Canari pelo Mais. Tá certo? É isso? Faltou alguma coisa? Então vamos ouvir o Kevin. Como ele veio de muito longe, a gente nem vai marcar o tempo dele, né? Vai falar o tempo que ele quiser. Claro. Boa noite, gente. Então, antes de passar a palavra aqui para o Kevin, só apresentá-lo brevemente para quem não conhece. Kevin Murphy, professor da Universidade de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos. O Silvio falou, ele vai falar hoje sobre as origens e o significado do stalinismo, mas ele publicou também esse livro aqui, Revolução e Contra-Revolução, Luta de Classes numa fábrica metalúrgica em Moscou, que em 2005 ganhou o prêmio Isaac Tamara Deutscher, que é um prêmio bastante conceituado no campo do marxismo. Está aqui o livro para quem quiser, depois pode pedir para o Kevin mostrar e tal. Ele é também o editor de uma série que a revista Jacobin está publicando online, inclusive, né, nos Estados Unidos, sobre a Revolução Russa esse ano. Então é uma série ele está organizando, editando. E a pesquisa atual dele é sobre a história do Soviet de Petrogrado, especialmente ao longo do ano de 1917. Então, bom, eu vou passar aqui para o Kevin para a gente ir direto ao que interessa. É isso. Thank you very much. I'd like to start just by saying a few words about my research so you have an understanding of how I approached it. And my work is influenced by social historians from the 60s and 1970s, people like E.P. Thompson, who wrote the great book on the making of the English working class, really trying to get a sense of how working people live on a daily basis and their struggles from below rather than from above. And this is also influenced by Russian historians of the Russian Revolution like Alexander Rabinovich, David Mandel, Stephen Smith, and people like this. Bom, boa noite, eu agradeço por estar aqui. Ele queria apresentar um pouco da pesquisa dele antes de começar, para a gente poder entender de onde vêm essas reflexões. Então, um historiador social, influenciado pela obra do Edward Thompson, a perspectiva da história vista de baixo, para compreender com essa perspectiva das pessoas, né, que o povo, né, da história vista de baixo, e não a partir de cima, da perspectiva do poder. Em especial também muito influenciado pelos historiadores, claro, da Revolução Russa. The actual approach I take in my book is what is called a microhistory. That is, to study something at the micro level in much more detail. And the reason I did this is that because in workers' lives, a lot of times things would change not just at the factory level, but within a shop or within part of a shop. So my approach is microhistory, which really comes from the Annales French School of the French Revolution.
that would study a particular village to get an understanding of the dynamic at the grassroots level. Então, a abordagem no livro dele segue a perspectiva metodológica da microhistória para conseguir entender transformações que se dão no nível, inclusive, menor do que de uma fábrica, né? Muitas vezes no setor de uma fábrica ou uma especialização específica de uma fábrica, inclusive as dinâmicas de relações em vilas e pequenas cidades. Portanto, ele adota essa perspectiva da microhistória. So I used about 7 different archives, Central Party Archive in Moscow, the City Archive, the Trade Union Archive, the Oblast, I guess it's like the State Archive. All these different archives had different types of information about this particular factory, and I also had the factory newspaper. So my goal was to reconstruct the lives of workers from about 1900 to about 1932. Ele recorreu a diversos arquivos, no arquivo central do partido, arquivo municipal em Moscou, uma série de outros arquivos, inclusive os jornais locais, para reconstruir a vida dos trabalhadores entre o período de 1930 e 1932, a vida cotidiana dos trabalhadores. Desculpa. 1900 a 1930, desculpa. So when the Second Congress of Soviets convened on October 25th, 1917, 505 out of 670 delegates voted for Soviet power. And yet, 20 years later, you had a system that executed almost 700,000 people. So within a period of 20 years, things had changed very dramatically. Então, quando o segundo congresso dos soviéticos se reuniu no dia 25 de outubro de 1917, 505 delegados, entre 670, votaram a favor de que os soviéticos tomassem o poder. E 20 anos depois, o regime stalinista já tinha executado quase 700 mil pessoas. Portanto, em 20 anos, uma mudança muito drástica de cenário. So my approach tonight is to use my own work of this particular factory, but then incorporate some of the other better histories, because the question of Stalinism is no longer an unknown. That is, we now have very concrete facts about what happened and when, and I want to open it. I want to start with the facts, and then we can open it up to a more interpretive discussion about how we view these different facts of what happened. Então, a abordagem dele parte de uma fábrica específica, mas reúne também elementos mais gerais. E a preocupação é que a gente hoje já conhece a história do stalinismo, não é uma história desconhecida. Então, ele vai apresentar os fatos básicos e aí, a partir daí, desdobrando questões. Não é mais uma história desconhecida. So to start with, on the origins of Stalinism, we have to remember that the Bolshevik perspective was internationalism. That is, they did not believe they could build socialism in Russia. On October 25th, Lenin said, the English workers are getting radicalized. There's going to be a revolution in Germany. There'll be a revolution in Italy. Things like this. So the perspective of the Bolsheviks, given economic backwardness, was that workers from different countries would come to their aid. Então, a perspectiva dos bolcheviques em outubro de 1917 é de que em função do atraso econômico russo, trabalhadores de outros países que já estavam se levantando, se rebelando, seguiriam a Revolução Russa e não ficaria isolada. Então, ele fala que o Lenin, em outubro de 25, já falava que a luta de classe e a mobilização da classe trabalhadora já avançava na Itália, na Alemanha, na Grã-Bretanha e em outros países da Europa. And this was not just the perspective of Lenin, it was the perspective of the entire leadership. In fact, even Stalin in May of 1924, when asked the question, can we build socialism in Russia alone, he answered no. And then within just a period of 6 months, he had to start crossing out some of these things that he said and started talking about building socialism in one country. But that tradition of the Bolsheviks, I think, is a good starting point, because we won't have time to talk about it tonight, but
if we're going to have a wide perspective on the defeat of the Russian Revolution, we would really also talk about Italy, the occupation of the factories, and the German Revolution in 1918 and 1923, and the fact that there were workers' councils in large parts of Central Europe. But this is beyond the scope of tonight's meeting, but we should keep that perspective in mind, that it's not really, the perspective of the Bolsheviks was not in Russia alone. It was part of a global revolt which did take place. Essa perspectiva internacionalista não era apenas do Lenin, né? Era uma perspectiva compartilhada por toda a liderança, os principais líderes bolcheviques. Inclusive o próprio Stalin, em maio de 24, escreveu, fez uma pergunta, né, se seria possível a vitória do socialismo em um só país. E ele, o próprio Stalin, respondeu que não. E poucos meses depois ele começou a revisar essa opinião para passar a defender a ideia de que seria possível o socialismo em um só país. Bom, de qualquer forma, é importante manter em mente essa ideia, né, de que essa perspectiva internacionalista era compartilhada pela liderança bolchevique e tinha apoio em processos históricos reais, né? Por exemplo, as revoluções alemãs de 1918 e 1923, as ocupações de fábricas na Itália em 1920 e 1919 e 1920, e o desenvolvimento de conselhos de trabalhadores em vários países europeus. Então esse é o, digamos, o enquadramento geral que ele está propondo para a gente olhar para a questão, embora não seja possível na palestra de hoje abordar em detalhe esse cenário internacional, mas é importante tomar como um ponto de partida essa concepção internacionalista do processo revolucionário que os bolcheviques tinham. Now, part of the tragedy of the Russian Revolution is that instead of the working classes of Europe coming to the aid of the Russian Revolution, the ruling classes of Europe and the United States came to the aid of the White Armies. That is, there would not have been a civil war if the United States, Great Britain, and France hadn't have sent hundreds of millions of dollars to arm these White Armies. So that the problem with the Russian Revolution is really a catastrophe of foreign intervention and almost 7 years, starting from 1914 to 1921, of horrific circumstances in which to build socialism. So I'm just trying to describe the problems that the Bolsheviks faced in terms of trying to build socialism, to survive as a regime, to build socialism in these circumstances. Então, uma parte importante da tragédia da Revolução Russa é que não foram os trabalhadores de outros países que conseguiram chegar em auxílio aos revolucionários russos, mas foram as burguesias europeias e dos Estados Unidos que foram apoiar os exércitos brancos contra-revolucionários. Então, se não fossem as centenas de milhões de dólares que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, injetou nos exércitos brancos, não teria havido uma guerra civil na Rússia. Outra questão é que entre 1917 e 1924, a Rússia, entre 1914 e 1921, a Rússia esteve inteiramente envolvida no processo de guerra contínua, a Primeira Guerra Mundial e em seguida a Guerra Civil. Portanto, ele está colocando isso como os condicionantes horríveis que dificultavam o processo de construção revolucionária do socialismo na Rússia. So the conditions meant that the conditions in Moscow got so bad that workers in the factory that I studied simply left the factory. The most militant and most class-conscious workers volunteered for the Red Army. And if it had not been for several 100,000 volunteers to the Red Army of the working class, they would not have won the Civil War. But the unfortunate circumstances that they left behind was economic catastrophe, without fuel, without metal, without food, such that in Moscow, in the Moscow metal factory, it went from 3,000 workers in 1917 to about 700 in 1919, in a very awful economic situation. Então, a situação era tão drástica que muitos dos trabalhadores simplesmente abandonaram as fábricas, né? Isso para não dizer dos 700 mil trabalhadores que se voluntariaram para os exércitos vermelhos lutar na Guerra Civil. Ele estuda uma fábrica em Moscou que passou de 3 mil trabalhadores em 1917
para junho de 1920 com apenas 772 trabalhadores, num cenário em que faltava combustível, metais, alimentos, ou seja, uma queda absurda da produção. So just a few figures. 3 million soldiers killed, 13 million civilians died prematurely either because of famine or from influenza and other disease. Economic production was about 20% as it was before the war, and so on. And I describe in my book the details of life in the factory, where workers no longer interested in coming to meetings, except if there was a discussion about food, then everybody would come and demand food. But the political crisis meant that, the economic crisis meant that workers really were thinking in terms of mere survival, not about building socialism. Então, alguns números, né? 3 milhões de soldados mortos, 13 milhões de civis morreram prematuramente, a maioria por conta da fome e da gripe. 20%, a produção econômica alcançou apenas 20% do nível anterior. E no livro ele descreve as condições de vida e de trabalho na fábrica em Moscou, inclusive mostrando como que os trabalhadores simplesmente deixaram de comparecer às reuniões, a não ser que fosse a pauta das reuniões fosse a alimentação e necessidade de comida, né? As pessoas passando muita fome. So that by 1921, Lenin was very honest about his assessment of the situation. He said, the party is sick. What we have now is a worker state with bureaucratic distortions. And at this time, the number of state officials was almost 6 million, was about 5 times the size of the industrial working class. So you can see that the situation for building socialism, or even the survival of the regime, was really called into question. It was a very dark period for the Soviet Union. Então, em janeiro de 21, Lenin disse que era preciso encarar uma verdade amarga, né? O partido estava doente. Ele chamou o Estado que sobreviveu à Guerra Civil de um Estado dos trabalhadores com distorções burocráticas. E o tamanho dessa distorção era imenso, né? No final da Guerra Civil, o Estado empregava cerca de 6 milhões de pessoas, o que era aproximadamente 5 vezes o tamanho da população de trabalhadores industriais. Portanto, era uma situação muito difícil para o processo de construção do socialismo. So I want to briefly describe sort of two almost conflicting tendencies in this period. One is the bureaucratic distortion under the regime of Stalin, and the second is the social policies. So it's not all grim. I think there's some of the policies that they put into practice despite the situation, based on Lenin's perspective, were very positive. So I want to talk about two trends that might seem conflicting, but we have to discuss. Então é importante delinear nesse processo duas tendências que podem parecer contraditórias, mas que tiveram conjuntas nesse processo. Um é o desenvolvimento do processo de burocratização stalinista. E, por outro lado, as políticas sociais desenvolvidas a partir, inclusive, da perspectiva do Lenin, que trouxeram, sim, avanços para as condições da população. Então, são duas tendências que atravessam esse período que parecem contraditórias, mas coexistem. Now, without going into all the details, I think we can say that when Lenin assigned Stalin as General Secretary of the party to help carry out the mandates of the Central Committee, that this was a mistake. Nobody possibly could have foreseen that Stalin using this position to promote people loyal to him and to punish people that were not loyal to him. That is, he used his bureaucratic position as a general secretary to his own personal benefit. And this is something that has been researched quite a bit now, and people, all historians from different political perspectives, recognize that from 1922 to 1924, Stalin clearly had dictatorial aspirations that went against what the regime originally was stood for. Então a gente pode afirmar com segurança que o Lenin, ao apontar o Stalin para o cargo de secretário-geral do partido, cometeu um erro. Embora ninguém pudesse prever naquele momento que Stalin utilizaria o poder que ali foi
que ele acessou ali para promover pessoas leais a eles na máquina partidária, enfim, construir a sua burocracia, mas foi um erro. E hoje já é um consenso entre historiadores de diferentes tendências que entre 1922 e 1924, Stalin já tinha tendências ditatoriais. Now, Trotsky, how do we describe the regime in this period? Trotsky later used the analogy of a Bonapartist regime. That is, the state did not represent a particular class, it represented conflicting class interests. And I think there's something to be said for this, though I would argue that he got the classes wrong. That is, on the one side, there were certainly people within the bureaucracy that defended the interests of the working class and believed in the working class. But on the other side, he argued about kulaks, and we can talk about this later. But I think the other tendency really was not the kulaks, but the state bureaucracy itself. So if we look at this period as a period of tension between the interests of the state bureaucracy, and the interests of the working class, I think it helps us explain what looks like contradictions. That is, there are conflicting interests within the bureaucracy that are figuring out, fighting for their own interest against each other. Então, uma questão que se coloca é como analisar esse regime, né? O Trotsky trabalhou a partir da analogia do bonapartismo, a partir do conflito entre duas classes, né? Mas o Kevin diz que o Trotsky percebeu erroneamente quais eram as classes que estavam envolvidas nesse conflito. O Trotsky, por um lado, reconhece... por um lado, havia pessoas na burocracia do Estado que estavam, de fato, comprometidas com o bem-estar da população, mas o Trotsky pensa como opositor os kulaks, os camponeses enriquecidos. Na verdade, ele está dizendo que essa é uma interpretação equivocada. Na verdade, o grande conflito que havia entre uma burocracia estatal, cada vez mais voltada para os seus próprios interesses, e a classe trabalhadora e seus próprios interesses. Então, que esse seria o grande conflito desse momento. So that at the end of 1924, when Stalin talks about building socialism in one country, this, in my opinion, this is really an appeal to the bureaucracy for stability. It's not really about building socialism, but it's an appeal to a section of the bureaucracy. Então, no final de 1924, quando o Stalin passa a defender a ideia do socialismo no país só, na verdade o que estava em jogo ali não era de fato a construção do socialismo, mas um apelo à burocracia para tentar conseguir estabilizar esse segmento. But on the positive side, we have to remember that Lenin's mandate that trade unions should defend the workers even against their own state meant that there were some very positive aspects of this period that even under Stalin were carried through up until 1926-27. That is, the trade unions defended workers, gained real wages, their trade unions defended them, they had the right to strike. The women's organizations, which I'll describe in a moment, defended women, things like this. The party was responsive to the concerns of workers. So I don't want to paint too negative a picture because there's conflicting interests within the bureaucracy. And these things of building women's organizations, of 700,000 women, or having unions that defended workers after an economic catastrophe would not have happened had it not been for the policies of Lenin that were introduced earlier. Então, apesar dos apelos do Stalin à burocracia, existiam políticas, inclusive colocadas em movimento pelo Lenin, que continuaram no período inicial do Stalin, até 1926, 1927, que funcionavam como contra-tendência. Ele dá o exemplo da política sindical, a ideia de que os sindicatos deveriam defender os trabalhadores mesmo contra o seu Estado. Portanto, os sindicatos defendiam melhorias salariais, defendiam mesmo após uma grave crise econômica, defendiam as condições de vida dos trabalhadores. As organizações de mulheres defendiam as reivindicações de mulheres, organizações que chegaram a reunir mais de 700 mil mulheres. Então, existia dentro da burocracia tendências contraditórias, né? Por um lado, a afirmação dos interesses da burocracia, mas por outro também a possibilidade de defesa
dos interesses da classe trabalhadora. Ele falou que não quer colocar para esse momento um quadro tão negativo, né, para a gente prestar atenção nessas duas tendências contraditórias. So this meant that the trade unions, according to the factory director, had the real power in the shops, not the managers, but the trade unions. That is, if they wanted to hire somebody new, they had to go through the trade unions. If they wanted to lay somebody off, they had to go through the trade unions. If they wanted to increase overtime, they had to go through the trade unions. So the factory director was not happy about this, but even as late as 1925, the trade unions had enormous power within the workplace that would not have been possible had it not been for the fact that there was a revolution. Então, no caso da fábrica que ele estudou em Moscou, mesmo a gerência da fábrica reconhecia que quem detinha o poder real na fábrica era o sindicato e não a própria gerência. Então, sempre que precisava contratar alguém novo ou demitir algum trabalhador, o sindicato era consultado. Então, até 1925, pelo menos, existia esse poder do sindicato que só era possível porque tinha acontecido antes uma revolução. And workers also had the right to appeal. That is, if they had a dispute, they could go to their union representative and bring it to management. And half of these resolutions, more than half, were decided in the favor of the workers. And I wanted to just give one example, is that they kept the statistics, and all the workers knew this, so that there was one report that the factory committee was going to put out that had 47% in favor of the workers, and they said, no, we can't put this out. We have to wait a month. And over the next month, several hundred disputes were decided in favor of the workers, so that they could say 51% were decided in favor of the workers. Então os trabalhadores tinham também o direito de apelar, no caso tem um conflito na fábrica. Podiam, por exemplo, apelar aos seus representantes sindicais, ao sindicato, e havia um processo de arbitragem desse conflito. E, no caso, muitas vezes, inclusive, os trabalhadores eram considerados a parte correta nesses conflitos, né? Ele dá até um exemplo de que, em determinado momento, existia uma estatística de que 47% dos conflitos eram resolvidos em favor dos trabalhadores, e eles decidiram não divulgar esse dado porque queriam que aparecesse que a maioria dos conflitos era resolvida em favor dos trabalhadores. Então, esperaram um mês, e aí 51% dos conflitos foram resolvidos a favor dos trabalhadores, e aí sim, divulgaram o dado. And the same thing happened in trade unions throughout the Soviet Union. E.H. Carr wrote a very good 7-book series on the economic situation during this period. And he found that there were 9,000 disputes with involving 7 million workers. And the same type of thing happened over and over again, that workers expected their trade unions to defend them against the state. Então, ele deu o exemplo de uma fábrica, mas a mesma coisa acontecia em toda a União Soviética, né? Ele menciona o Edward Carr, que escreveu uma série de 7 livros sobre a situação econômica na Rússia, e mencionou mais de 9 mil conflitos que tiveram apelações envolvendo cerca de 7 milhões de trabalhadores, portanto, que tinham seus sindicatos ativamente atuando em favor deles e contra o próprio Estado. So I think this is important because it's not my opinion or somebody else's opinion. It's the opinion of the workers themselves that believe these institutions were important to them. It's not a historian looking back. It's what they themselves thought. Então isso não é simplesmente algo que é a opinião de um historiador ou de outro, algo que está se olhando a partir de agora. É a opinião dos próprios trabalhadores que confiavam nos seus sindicatos naquele momento histórico. And the same thing happened with the women's organization. That is, the women in the factory met twice a month, and they could appeal to the trade union, they could appeal to the party organization, and they expected a positive response about wage complaints, about wage categories, about health care, about child care, about maternity leave, that issues that affected them. They could come to a meeting like this, all women, and they would raise their concerns, and they expected the women's organization to respond positively. And again, this is not my opinion. It was the majority of women themselves that went to these meetings and expected something positive.
Então a mesma coisa acontecia com as mulheres, né? Havia reuniões 2 vezes por mês de todas as mulheres da fábrica e elas podiam levar então um conjunto das suas reivindicações relativas a salários, cuidados com crianças, e todo tipo de relações de trabalho, todo tipo de conflitos que aconteciam na fábrica. E novamente, não é a opinião dele, mas era a confiança que aquelas mulheres tinham nos sindicatos e também na organização de mulheres. So where did the social aspect of Stalinism come from? I would suggest a good starting place for that discussion is Michel Ryman, a Czech historian, who makes, I think, a very important point. Então, da onde vem o aspecto social do stalinismo, né? Ele sugere que a gente comece por um historiador tcheco chamado Michel Ryman, que tem um argumento muito interessante sobre esse ponto. And he argues, and I think this has been proven, that he first wrote about this in 1986, and nothing from the archives has disproven this, that the social policies of Stalinism were a response to a deep economic and social crisis of late NEP. That is, they have found nothing in the archives that said Stalin had a plan for collectivization or Stalin had a plan to attack the working class. And this is very important when we talk about 1917 and Stalinism and how bad it became in 1937, because the historians that say 1917 leads to 1937 have not found anything that says that shows that Stalin had some preconceived plan. Então, o Michel Ryman escreveu pela primeira vez em 1986, demonstrando que as políticas do stalinismo têm a ver com uma crise econômica do final da NEP. Não havia, e todos os arquivos que foram consultados desde então, e ninguém conseguiu localizar nenhuma evidência de que havia um plano anterior a esse contexto de crise, um plano de coletivização forçada, de ataque aos trabalhadores. Portanto, é um processo que começa como resposta a uma crise. E isso é importante porque existe todo um conjunto de historiadores que debatem, né, 1917 e depois de 1937, né, o auge do stalinismo, tentando mostrar como é um plano desde o início, ou como tem uma conexão necessária, uma coisa necessariamente leva a outra, mas na verdade nenhum desses historiadores conseguiu mostrar que de fato havia um plano desde o início para esse tipo de ataque de trabalhadores. Na verdade, isso surgiu como resposta a uma crise. So what was this crisis of 1927 and 1928? Is really 3 related crises. First of all, there was back-to-back bad harvests, which is never good. 1927 had a bad harvest, 1928 had a worse harvest. Então, o que é essa crise do final da NEP, né? Em especial nos anos de 1927 e 1928? São 3 fatores principais. Primeiro, são 2 colheitas seguidas ruins. Então, tanto em 1927 quanto em 1928, as colheitas foram ruins. The second aspect of it was that it was one thing for the Soviet Union to recover using factories and materials that were already there from 1914, and it was another thing to expand beyond that. That is, machines were starting to break down, and all the economic arguments at that time discussed how can we now build industry beyond what it was before that. So that's the second aspect that became a crisis, because machines were starting to break and they had no external support for financing industrialization. Então, um segundo problema tem a ver com a recuperação econômica, né? Uma coisa era construir essa recuperação, especialmente na indústria, em relação aos níveis de 1914. Um outro problema era ampliar para além desses níveis, em especial com uma maquinaria que estava envelhecendo, começando a quebrar, apresentando uma série de dificuldades. E esse quadro ficava ainda mais drástico na medida que não havia financiamento internacional para esse processo de industrialização. And the third aspect of this social crisis is unemployment in the cities is going up, wages are going down, and there's anger in the factories. That is, for the first time, workers are getting really mad at the regime and asking why are things getting worse. And I'll talk about that in a little bit, but to understand Stalinism, it's important to understand, I think Michel Ryman is correct,
that Stalinism as a social perspective is a response to this deep, deep crisis. Então, o terceiro fator é o crescimento do desemprego nas cidades, a redução dos salários e o fato de que isso leva a que, pela primeira vez, haja uma grande raiva dos trabalhadores, inclusive nas fábricas, contra o regime, né? Então, eu acho que o Michel Reimann estava correto nessa hipótese de que o stalinismo é uma resposta a essa crise com todos esses fatores. And within the factory, they had a very interesting tradition. That is, people could ask the speaker questions by handing anonymous notes. And these notes are very interesting because it tells you what the workers were really thinking. Então, na fábrica tinha uma tradição muito interessante, que era os trabalhadores terem a possibilidade de apresentarem perguntas aos oradores por meio de bilhetes anônimos. Então, isso permite a gente que a gente veja o que de fato os trabalhadores estavam pensando naquele momento, por meio desses bilhetes. And I'll read just a few of these comments to give you a sense of the level of anger. And we should remember that this is in a metal factory, which is more privileged workers. So you can imagine what it's like in other factories. Então ele vai ler alguns desses bilhetes para a gente ter noção do nível de raiva que existia naquele momento, mas tendo em mente que essa é uma fábrica metalúrgica, né? Um dos setores privilegiados da classe trabalhadora, em que outros setores deveria ser pior ainda a situação. One worker asked, "Is the party running a correctional institution? Why do they accept all kinds of garbage and keep these people who do such nasty things?" Então, um dos bilhetes fala, por acaso o partido é uma instituição correcional? Por que mantém todo esse tipo de lixo e mantém essas pessoas que fazem coisas absurdas e horríveis? Another worker was asked to join the party. He said, "I will not join the party because these communists are all embezzlers and thieves." Um outro trabalhador foi convidado a aderir ao partido e ele respondeu, eu não vou aderir ao partido porque todos os comunistas são fraudadores e ladrões. And very often the Central Committee members would speak at the factory and try to win the workers over, and the workers would still hand notes like this. This is a note to a Central Committee member of Mikoyan. "The king is a plunderer." Another asked him, "Comrade Speaker, at every meeting all we hear from you is that the village has kulaks. Well, let's examine the villagers and then compare it to your possessions. And the figures will show who the real kulak is based on what the possessions are." Então, algumas vezes também membros do comitê central do partido iam às fábricas tentar convencer e ganhar adesão dos trabalhadores. E também, nesses casos, os trabalhadores podiam entregar os bilhetes anônimos. E em um determinado momento, um dos membros do comitê central, Mikoyan, foi à fábrica e um dos bilhetes que ele recebeu dizia: "O rei é um saqueador." Outro desses bilhetes dizia: "Camarada orador, a cada reunião nós todos ouvimos de vocês que a aldeia está cheia de kulaks, né, os camponeses enriquecidos. Mas, na verdade, se você examinar os aldeões e estimar as posses dos aldeões e as suas posses, os números vão mostrar quem, na verdade, é o verdadeiro kulak." And workers also became much more critical of the trade union, and they started complaining that not enough conflicts were resolved in their favor. And then also in the women's section, women simply stopped going to the women's organization meetings because they were no longer defending the women. In fact, on International Women's Day, the male speaker was speaking about how wonderful everything was, and the women who had previously been going to the meetings burst in and had their own demonstration in the meeting. Então também os sindicatos também passaram a ser crescentemente objeto das reclamações dos trabalhadores que deixavam de acreditar na eficácia deles e reclamavam que muitas dos conflitos, das disputas, não eram resolvidas em favor dos trabalhadores. E o mesmo fenômeno se verificou nas organizações de mulheres, né? Havia um crescente desinteresse das mulheres por participar nas reuniões por sentirem que as suas demandas não estavam sendo atendidas. E, inclusive, no Dia Internacional da Mulher, de 1928, havia uma celebração oficial da Organização de Mulheres, e um grupo de mulheres
invadiu de rompante a reunião, fazendo queixas enfim, praguejando, interrompendo os oradores masculinos, homens, né, que foram removidos da reunião. And this is also the period in which the Trotskyist opposition operated, in which they started connecting with workers, not just in Moscow. I found them in the Moscow Metal Factory, but in many cities, including Kharkov, Kiev, Ekaterinslav, Odessa, Krasnoyarsk. In several cities, they were exclusively working class. They have 99% working class membership, and they're getting the best militants sympathetic to their cause. And this is after they have been expelled. In 1928, they were expelled at the end of 1927. But this is when the opposition starts to get a real level of support amongst militants in the factories. Então esse é também um período em que a oposição, em especial a oposição trotskista, começa a ganhar apoio entre os trabalhadores e trabalhadores de fábricas, né? Ele analisou, pesquisou e viu relatórios mostrando que essa oposição crescia em Moscou, mas também em diversas outras cidades, Kharkov, Kiev, Ekaterinslav, Odessa e outras, né? E desses militantes que aderiam à oposição trotskista, quase todos eram, 99% eram parte da classe trabalhadora e importantes militantes da classe trabalhadora. Então esse é um período de crescimento da oposição, mesmo após a expulsão, que ele está falando do ano de 1928, a expulsão do partido tinha ocorrido em 1927. So it is within this situation that Stalin launched the first 5-year plan, which in my opinion was a way of attacking both the peasantry and the working class. That is, this was a way out of the crisis of the social crisis of NEP to industrialize the Soviet Union. The economic debates were almost exclusively amongst the leadership of how can we get more, extract more from the peasantry. Even Bukharin, the so-called rightist Bukharin, agreed with this. And yet Stalin's strategy was to attack all peasants and the working class. Então é nesse período que o Stalin lança o primeiro plano quinquenal com a expectativa de resolver a crise social por um processo de industrialização, mas que se dá a partir de um ataque brutal tanto sobre o campesinato quanto sobre a classe trabalhadora. E era uma discussão econômica que ficava restrita à liderança do partido, né? Não se amplificava para o conjunto do partido, da população, e que mesmo o Bukharin, né, considerado uma posição mais à esquerda nesse momento, mesmo ele concordava com a necessidade de impulsionar a industrialização. Direita. Mesmo a direita, nesse momento, também concordava com a necessidade desse processo. So, over these 4 years, the workers' situation got progressively worse in every city, every urban area of the country. It is a situation that Aleknov, an economic historian of the Soviet Union, writes was a period of mass misery and hunger. That is, what was a bad situation, which I've just described, got worse and worse over the next 4 years. Então essa era uma situação dramática, horrível, que um historiador, Aleknov, descreveu como uma miséria massiva e fome massiva também, uma situação que ele acabou de descrever que era péssima. So I just wanted to read a few more of these types of notes that you can see from these notes that it went from anger to hatred. That is the level of anger within the factory. And again, this is amongst more privileged workers in Moscow who got better rations. Então ele quer ler mais alguns bilhetes daqueles da fábrica, né, para mostrar como que a sensação, o sentimento predominante ele evolui da raiva para o ódio, mesmo entre os trabalhadores metalúrgicos que recebiam uma das melhores rações entre a população. Our amateur politicians have brought the country extreme impoverishment. Workers' material situation is getting better. Oh yes, it's getting better, with dry bread and water and sometimes cabbage. You are all parasites.
parasites worse than the czarist bureaucrats and self-seekers. This is the state you have brought the worker. We are hungry, and we cannot work until we are given bread, meat, housing, and clothes. Então, um desses bilhetes dizia: nossos políticos amadores levaram o país ao extremo empobrecimento. Eles dizem que a condição material dos trabalhadores está melhorando. Ele responde ironicamente: sim, está melhorando com pão seco e água e algumas vezes repolho. Vocês são todos parasitas piores do que os burocratas czaristas e aproveitadores. Esse é o estado ao qual vocês levaram os trabalhadores. Nós temos fome e não podemos trabalhar até que nós recebamos pão, carne, comida e roupas. I would rather have a war because I am tired of this regime. There is no meat, there is no bread, there is nothing. There are lines for everything. It is too bad I was stripped of everything I had in the village because I would go there and live. Outro bilhete, né? Eu preferia ir para a guerra, ou ter uma guerra, porque eu estou muito cansado desse regime. Não tem carne, não tem pão, não tem nada. Tem filas para tudo. É uma pena que me tiraram tudo na aldeia, porque senão eu preferia voltar para lá e viver lá. You masters, fuck you. All you do is begging and taking our money. Vocês, senhores, fodam-se. Tudo que vocês fazem é implorar e pedir pelo nosso dinheiro. Fuck all of you. What kind of Soviet power is this if my wife has to stand in line and bread for 6 hours just for a loaf of bread? Fodam-se todos vocês. Que tipo de poder soviético é esse se a minha esposa tem que ficar numa fila durante 6 horas para conseguir um pedaço de pão? I hope the devil takes you. Everything you say is a lie. Once a month you give us spoiled potatoes, but not even soap for the families. We have only one day like before, when everything was better. But now all you know how to do is rob the peasants, break the churches, and put all good people in jail. You bastards, you are all bandits. Eu espero que o diabo os carregue. Tudo que vocês falam são mentiras. Uma vez por mês vocês nos dão batatas podres e sequer sabonete para as famílias. Se a gente pelo menos pudesse ter um dia como antes, quando as coisas eram melhores e a gente tinha o que precisava. Mas agora vocês sabem apenas roubar os camponeses, quebrar as igrejas e colocar as boas pessoas na cadeia. Seus bastardos, vocês são todos bandidos. And this is just from one factory, and I've looked at the secret police, the OGPU reports from around the Soviet Union, and these types of reports are repeated over and over again in factory after factory. And these reports go directly to Stalin, so he knew exactly what was happening. Então, esses exemplos que ele deu são apenas de uma fábrica, mas ele olhou os relatórios da GPU, a Polícia Política, de toda a União Soviética. E são todos mais ou menos com o mesmo tom, e eles iam diretamente, né, esses relatórios iam diretamente para o Stalin. Então ele sabia, tinha consciência do que estava acontecendo. So the question is, why didn't workers fight back? And there is one region. Jeffrey Rossman wrote a very interesting book called Worker Resistance to Stalinism, and Ivanovo was one area where there was mass resistance, and I just want to talk about that for a brief moment. Então, por que os trabalhadores não resistiam, né, não se mobilizavam contra a situação? Eles citam um historiador chamado Jeffrey Rossman, que tem um estudo sobre uma situação, uma região chamada Ivanovo, na qual houve uma resistência de massa dos trabalhadores a esse processo, e ele vai falar um pouco sobre essa situação. Workers in this one industrial area had 3 or 4 mass rebellions. The biggest one was in April 1932, when 15,000 cotton workers took over the city. They battled with police, they threw stones and rocks at them, and they attacked the offices of the GPU and the police and the local authorities. Então, nessa região de Ivanovo, tiveram grandes rebeliões, 3 ou 4, e a principal foi em abril de 32, quando 15 mil trabalhadores do setor do algodão tomaram a cidade, atacaram a sede da GPU, da Polícia Política, tiraram pedras e atacaram oficiais. And this is a report of Central Committee member Kalinin reporting back to Moscow.
Então tem um relatório de um membro do Comitê Central chamado Kalinin que explicou a Moscou o que estava acontecendo. As a result of the reduction of food rations, the mass of 15,000 workers have left the factories and ceased to work for 5 days. The laboring mass has clashed with the police and the organs of the OGPU, that's the Secret Service, where a bloody clash has taken place. The workers demand that 3 representatives of the Soviet Executive Committee come immediately to the site to settle the conflict. Então o relatório dizia que, como resultado da redução das rações de comida, a massa de 15 mil trabalhadores saiu da fábrica e parou de trabalhar por 5 dias. Essa massa entrou em confronto com a polícia e os órgãos da OGPU num conflito sangrento. Os trabalhadores reivindicavam que 3 representantes do Comitê Executivo Soviético fossem imediatamente ao local para resolver o conflito. And there's also some evidence that the local peasants from that region supported the workers. One woman said, "We don't have guns, but we have pitchforks and we have axes." Então há também evidências de que camponeses da região começaram a se mobilizar em apoio a esses trabalhadores. Uma camponesa da região falou: "Nós não temos armas, mas temos ancinhos e machados." So the question is, how do we account for this difference between Ivanovo, where the anger spilled over into mass angry action, and most of the rest of the Soviet Union, where workers were certainly angry, but they did not rebel in the same way? A diferença que se deu, porque nessa região de Ivanovo, o descontentamento dos trabalhadores assumiu esse caráter de massa, de mobilização, ao passo que em outras regiões da Rússia, que certamente havia descontentamento dos trabalhadores, eles não se manifestaram dessa forma. So a number of factors, I think, explain the difference between Ivanovo and the rest of the Soviet Union. First is that this compromise between the state and the trade unions did not happen in Ivanovo. That is, workers remained militant throughout NEP. It was the most strike-prone part of the country. Workers repeatedly went on strike in 1924 and 1925. Então tem vários fatores que ajudam a gente a entender essa diferença. Um desses fatores é que não houve em Ivanovo essa trégua na relação entre Estado e sindicato. Essa região se manteve como uma região marcada por constantes mobilizações dos trabalhadores que, por exemplo, em 1924 e 1925 realizaram inúmeras greves. The second thing is that workers in the cotton industry were the worst treated in terms of compensation and their conditions. That is, it reached the boiling point there much more than any place else in the Soviet Union. Um segundo fator é que os trabalhadores da indústria do algodão eram dos mais maltratados na União Soviética em termos das suas compensações e das suas condições de vida e de trabalho. Então, ali naquele lugar, isso atingiu um ponto de ebulição. And the third factor that helps explain it is that the textile industry was mostly women. And women in the Soviet Union, and I'll talk about this in a second, in the countryside, tended to be more militant because they did not expect to be arrested or beaten by the police. In fact, they were fearless in Ivanovo. Um terceiro fator tem a ver com o fato de que os trabalhadores do algodão eram majoritariamente trabalhadoras, mulheres. E na União Soviética as mulheres tenderam a ser, inclusive no campo, muito mais ativas, militantes e confrontativas do que os homens, porque em geral a polícia não batia, não prendia as mulheres, então elas tendiam a ser... não ter medo de se manifestar e se colocar, inclusive, de forma confrontativa em relação ao Estado. So I'd like to spend just a couple minutes talking about resistance to Stalinism in the countryside, and then I'll try to wrap up after that. So the most militant section of Soviet society were the peasants in the countryside, and specifically women peasants in the countryside. Então ele vai falar um pouco sobre a resistência ao stalinismo
no campo, no mundo rural, e em seguida vai tentar encaminhar a fala para uma conclusão. E aí, especificamente, o que ele quer falar é sobre a resistência das mulheres no campo, as camponesas. These are official figures just for 1 year, which probably tend to underestimate the level of resistance. That is, in 1930, during collectivization, there were 13,754 peasant revolts involving over 2.5 million peasants. Many of these involved entire villages against the Stalinist efforts to collectivize their farms. Então, esses números que ele apresentou dizem respeito a apenas um ano e tendem a subestimar a realidade. São números da polícia política, que diz que, por exemplo, em um ano, houve 13.754 revoltas camponesas, envolvendo mais de 2,5 milhões de camponeses. Most of these came in March 1930 at the height of collectivization. There were 6,528 revolts. The regime characterized 176 of these revolts as being mass disturbances, where they took over the local peasant soviet and arrested and attacked officials and attacked the Communist Party headquarters. That involved literally thousands of peasants in these local revolts. Então, a maioria dessas revoltas aconteceu em março de 1930, no auge da coletivização, mais de 6.500 revoltas. O regime caracterizou 176 dessas revoltas como revoltas de massa, envolvendo milhares de camponeses que, inclusive, atacaram a sede do partido, do soviético camponês local, esse grau de radicalização. And the GPU reports show that women were completely unafraid of the state officials. We aren't afraid of anybody. We've already been to the GPU, that's the Secret Service, and they didn't do anything and won't do anything. In another rebellion, women actually banned men from participating, said this is a women's peasant cause. You have no business interfering. So women played the leadership role in these peasant revolts against collectivization and arresting of kulaks. Então as mulheres desempenharam um papel de liderança nessas revoltas camponesas contra a coletivização e a prisão dos kulaks, né? Uns relatórios da GPU mostram, por exemplo, mulheres dizendo: nós não temos medo de ninguém, a gente já esteve na GPU e eles não fizeram nada com a gente e não vão fazer nada. Em outra rebelião, as mulheres baniram os homens que queriam participar, dizendo que aquela era uma causa das mulheres camponesas, que os homens não deveriam interferir. And I think we need to be clear on what this term kulak meant. What a kulak meant was somebody who was against the regime. It was not an economic term, it was a political term. And even by the regime's own terms, they recognized that kulaks were not the wealthy peasants. In fact, in some areas they said, well, if we don't have any kulaks, we'll have to nominate some by ourselves to meet the quotas. Então a gente precisa entender o que de fato significava esse termo kulak, né? Não é um termo que efetivamente tivesse uma fundamentação econômica, tinha uma fundamentação muito mais política, indicando aqueles que eram inimigos do regime. Então, em alguns lugares não havia camponeses enriquecidos, então eles precisavam nomear kulaks para poder prendê-los e bater a cota que o regime demandava de prisões. And this is important for understanding Stalinism, that most historians now recognize that this was not a class battle between the state and rich peasants, kulaks. It was actually a battle between the state and the entire peasantry. And in 1931 alone, almost 2 million people, 1,800,000 were exiled as kulaks. These were not rich people, rich kulaks. These were people that were nominated for various reasons, including sometimes they would just have peasants draw straws to see who would be elected a kulak in order to meet the quota for the number of kulaks that would be sent to Siberia. Então já existe um consenso entre os historiadores de que... desculpa, gente.
Me perdi no início da fala dele. Essa não foi uma luta contra Não foi uma luta, obrigado. Não foi uma luta do Estado contra os camponeses mais ricos, mas de fato foi uma luta do Estado contra o conjunto dos camponeses. Apenas em 1930, por exemplo, em 1931, 1.800.000 pessoas foram exiladas como kulaks. Mas em algumas das vilas não havia kulaks, então era preciso fazer, eles tiravam no palitinho quem seriam aqueles que seriam exilados pela Sibéria, para a Sibéria como kulaks. And the reason I mention this is I think we have to be a little bit critical, as Trotsky himself was, of his analysis at the time. That he said the problem of Thermidor, that is a counter-revolution, the problem of Thermidor and Bonapartism is at bottom the problem of the kulak. Então a gente precisa ser crítico, inclusive, de algumas das interpretações que o Trotsky apresentou desse processo, né? Em abril de 29, ele dizia claramente na sua análise: o problema do Thermidor e do bonapartismo é, no fundo, o problema do kulak. And related to this was Trotsky's mistaken understanding that collectivization, he believed the regime's own propaganda. The regime said that collectivization was a voluntary process. And unfortunately, Trotsky believed this, and because he believed it, he actually supported collectivization. Então, o problema da análise do Trotsky, nesse caso, é que ele acreditou na propaganda do regime. O regime dizia que a coletivização era um processo voluntário e o Trotsky acreditou nisso. And this relates back to Trotsky's notion of Thermidor, which I think is partially incorrect. It is, I agree with the notion of Thermidor, but it was not between the workers and the peasants. It was between the two contending classes, in my opinion, were the state bureaucracy as a formation of a class in the process of formation, and the working class. And by 1928, 1929, it was the state against both the working class and the peasantry. Então, o problema aí é como o Trotsky encarou essa noção de Thermidor, que o Kevin considera uma noção parcialmente correta, mas que a luta aí em 1928, 1929, por exemplo, se dava entre a burocracia como uma classe em formação e o conjunto da classe trabalhadora. Esse era o conflito. And just one more comment on this notion of kulaks and Trotsky's perspective. Another problem that the opposition had was that they wanted to be both critics of the regime and loyalists to the regime at the same time. And this meant that, for instance, they were against political strikes. Workers were willing to strike, as we saw in Ivanovo, but because they wanted to be seen as loyalists to the regime, even after they were expelled, they were against striking. And they also, again, I think they were wrong on this question of kulaks. Outro problema da oposição é que eles queriam ao mesmo tempo ser percebidos como críticos ao regime, mas também leais ao regime. Então, mesmo com trabalhadores querendo fazer greve, a oposição era contra greves políticas. E isso mesmo depois da oposição ter sido expulsa em 1927, contra as greves políticas. Just a few words on the scale of the repression, and then I'll hand it over to my comrades, because this is going too long. We can now gauge the level of repression because the regime kept statistics. That is, in 1926, to show how, in my opinion, lenient the regime was in terms of dissidents, there were only about 11,000 political prisoners. That is, the entire prison population of the Soviet Union, of the Russian Federation rather, was a little over 100,000. This is about the size of my state, the Massachusetts, or a larger state like New York. And this is in a period after a very bloody civil war. So this shows you how few, in my opinion, how few. It doesn't mean that Bolsheviks didn't make mistakes, because I think they did make some mistakes in terms of repression in the period from 1921 to 1926. But nevertheless, the scale of political prisoners was still very low at this time in 1926. Então tem alguns números aqui que mostram, por exemplo, como até 1926 o nível de repressão política ainda era relativamente baixo, né? Ele diz que, embora os bolcheviques tenham cometido erros nesse período em termos de repressão, ainda assim eram números relativamente baixos,
com 11 mil prisioneiros políticos, numa população carcerária total de 110 mil pessoas, que vale mais ou menos, ele comparou com o estado dele, de Massachusetts, ou até o estado de Nova York, um pouco maior. The number of political arrests in 1928 alone was 13,000, and doubled the next year. And then by 1930 it was 114,000. And then from 1934 to 1940, almost 4 million people are arrested for political reasons. That is, this is a regime that's becoming far, even more repressive year after year, such that in 1936, 1937, there were 1.6 million people were convicted, and almost half of those were executed under the Stalin regime. Então esses números vão crescendo cada vez mais. Em 1928 foram 13 mil presos, prisioneiros políticos. Em 1929 esse número dobrou e em 1930 chegou a mais de 100 mil, 114 mil. Entre 1934 e 1940, quase 4 milhões foram presos por questões políticas, portanto é um regime que vai progressivamente se tornando mais duros. Né? Nos anos ainda duros de 1936 e 1937, 1,6 milhões de pessoas foram condenadas por questões políticas e quase metade desses foram executados. So the last point is, how do we explain this brutality, and what was Stalin trying to do here? And I would argue that if we look at what he said in 1931, we can get a glimpse of what his policy was really all about. Então, uma última questão é a gente pensar como que a gente interpreta esse processo, né? O que o Stalin estava querendo com isso. E ele acha que olhar para o que ele disse em 1931 é um bom ponto de partida para a gente entender isso. This is Stalin. It is sometimes asked whether it is possible to slow down the tempo somewhat, to put a check on the movement. To slacken the tempo would mean falling behind, and those who fall behind get beaten. Então, o que o Stalin disse em 1931, né? Ele disse o seguinte: algumas vezes as pessoas perguntam se não é possível reduzir o ritmo de alguma maneira, colocar o movimento, limitar um pouco o movimento. Mas, na verdade, afrouxar o ritmo significaria ficar para trás, e aqueles que ficam para trás são derrotados. But we do not want to be beaten. No, we refuse to be beaten. One feature of history of old Russia was the continual beating that suffered because of her backwardness. She was beaten by the Mongols, by the Turkish, by the Swedes, and on he goes. And he says, we will not be beaten. Então ele fala, nós não queremos ser derrotados, a gente se recusa a ser derrotado. Uma das características da história da antiga Rússia foi a sequência de derrotas que ela sofreu por causa do seu atraso. Foi derrotada pelos mongóis, pelos turcos, pelos suecos e por outros. E nós não queremos ser derrotados. And he says prophetically, we must make good the distance between us and the European powers in 10 years. Either we do it or we shall be crushed. And I think here, Stalin is no longer speaking as a socialist. He's speaking as a member of the ruling class that does not care anymore about the situation of the peasants or the workers, but thinks in terms of a national leader in his confrontation with the powers of Europe. And I'll end on that note. Então Stalin disse ainda que era preciso superar essa distância em relação aos países europeus em cerca de 10 anos. Ou conseguia isso, ou a Rússia seria esmagada. E ao dizer isso, ele não estava mais falando como um líder socialista, mas como a liderança de uma classe dominante que se entendia num confronto em relação aos países europeus. E é com isso que o Kevin encerra essa apresentação. Bom, pessoal, agradecer muito ao Kevin. E eu queria, antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, só aproveitar a oportunidade para pedir o apoio de vocês para 3 iniciativas do nosso mandato que vão acontecer essa semana. A primeira delas é que amanhã
a gente vai tentar colocar em votação na Câmara Municipal, a partir das 16 horas, o PL 1646 de 2015, né, que estabelece, né, a presença das doulas nos hospitais do Rio de Janeiro. A partir das 16 horas a votação. A gente colocou urgência, então é possível que seja votado amanhã mesmo. E amanhã ainda, às 18h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal, a gente vai fazer o debate de lançamento da Comissão Especial de Avaliação do Plano Diretor da cidade. E também quero convidar, né, aproveitar a presença da Lia aqui, para convidar vocês todos, né, para a entrega da medalha Pedro Ernesto para as do ERJ, nessa quinta-feira, a partir das 18 horas, no auditório 71. Tirar a cadeira. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer aqui ao Kevin, né, pela sua palestra, e a todos vocês aqui presentes. Acho que tentar ser bem breve, eu juro que não é só uma promessa. Vou falar rapidinho, porque eu acho que o Henrique também, a ideia é a gente tentar abrir um pouco para o debate, né? Vou apenas me limitar a dizer que o tipo de pesquisa que o Kevin fez, e ele situou um pouco isso no início da fala, né? Tanto na perspectiva metodológica, mas sobretudo com as fontes que ele trabalhou, a fábrica, o livro, né, que ele mostrou, estudo uma fábrica Putilov, uma das maiores fábricas, talvez a maior em Moscou, metalúrgica, né? E, de certa forma, ele traz em vários âmbitos da vida social da União Soviética entre 17 e 27, 28, né? Uma série de questões que a nossa tradição, tanto na historiografia marxista, quanto, sobretudo, na militância, né? Já conhecíamos do ponto de vista analítico, teórico, político, mas muitas vezes sem um estudo mais consistente em termos de fontes, de dados, né? A nossa formação teórica, a formação política no campo marxista, em especial no âmbito trotskista, digamos assim, tanto fazendo uso né, das obras clássicas sobre o processo revolucionário russo, do próprio Trotsky, Isaac Deutscher e outros, né? Trabalhamos com a ideia e temos noção da ideia de que, de fato, o processo político, a partir de meados dos anos 20, sofre uma inflexão, né, e o stalinismo é a expressão dessa inflexão política, né? Isso, portanto, sempre nos permitiu combater aquilo que na tradição historiográfica liberal é chamada de tese da continuidade, né? O argumento, e hoje ele volta à tona nesses 100 anos, nas publicações mais recentes, né, de que, na verdade, houve uma continuação entre Lenin e Stalin, que o stalinismo não seria, portanto, senão uma derivação, ou talvez um pouco exagerada, de algo que já estava presente durante Lenin, né? As pesquisas, algumas vão até além no campo liberal e trabalham com a ideia de que, se Stalin, por sua vez, era um continuador de Lenin, Lenin era também um continuador do próprio Czar, expressando, portanto, uma tradição da cultura política autoritária russa, né? Claro, esse tipo de historiografia liberal tende a trabalhar e a tentar reabilitar aquilo que teria sido o único momento democrático verdadeiro da história russa, situado entre fevereiro e outubro de 17. Né? A pesquisa do Kevin, né, e que ele colocou alguns pontos importantes aqui na fala dele, né, dão dados e comprovações empíricas de todas as diferenças existentes ao longo dos anos 20, né, que mostra muito claro, tanto do ponto de vista da participação das mulheres, do papel dos sindicatos, né, da liberdade política de crítica ao Estado por parte dos trabalhadores, das organizações dos trabalhadores, da liberdade dentro do debate no partido, fora do partido, e como é que essas questões vão se transformando radicalmente com o desenvolvimento do stalinismo, do fechamento do regime e o processo de burocratização acelerado, né?
Para terminar, o Kevin coloca, e isso ficou um pouco claro, embora não tenha debatido muito no final da fala dele, a ideia da caracterização do regime soviético com o stalinismo, né? Ele trabalha com a ideia da burocracia como uma classe social, que é uma ideia distinta da do Trotsky, e debate o conceito de bonapartismo, né? Considerando que, digamos, o Trotsky teria, digamos, acertado um pouco na ideia de um Estado árbitro, né? Mas não enxergado as classes centrais do processo, porque teria se fixado na ideia dos kulaks como um dos adversários, como uma das classes, digamos, a partir das quais, a partir do conflito com o proletariado, emergeria a burocracia como árbitro, né? E apenas para colocar mais elementos para o debate, né? Eu conversando com o Kevin isso, né? É verdade que o Trotsky durante muito tempo trabalha com essa ideia, mas já a partir dos anos 30 ele tende a uma visão em que a burocracia vai aparecer como uma classe, não como uma classe, mas como um grupo social oposto à classe trabalhadora. Então o bonapartismo, de certa forma, seria um equilíbrio entre uma burocracia armada e uma classe trabalhadora desarmada. O conceito de bonapartismo soviético, o Trotsky, tem variações ao longo dos anos 20, 30. Né? Enfim, são algumas questões só. Eu queria agradecer ao Kevin mais uma vez e esperar aí que tenha sido proveitoso e que a gente possa debater. Obrigado. Bom, boa noite, pessoal. Eu queria também, primeiro, agradecer o convite e reivindicar muito o trabalho do Kevin. Nós, em geral, na esquerda, a gente está, em geral, bastante acostumado com a história política, né? Com as grandes análises, com as grandes conclusões e com as grandes abstrações. Isso é muito importante. Mas a gente nunca deve esquecer também que aquela definição que Trotsky traz na história da Revolução Russa, de que a revolução é, em primeiro lugar, a intervenção viva das massas no processo histórico. Então, além de conhecer as grandes questões, os grandes debates, os grandes temas, as grandes reviravoltas, é muito importante também que para entender a revolução, para entender qualquer processo, mas em especial para entender a Revolução Russa, que a gente entenda também essa parte social da história, a história social, ou seja, a história das fábricas, como se deu concretamente a reviravolta em cada fábrica, em cada bairro, em cada cidade, como tudo isso foi produzindo as mudanças na consciência e que levaram ao processo revolucionário. Eu acho que é isso que Trotsky faz na história da Revolução Russa e é criticado por isso, é criticado por setores mais mecanicistas, por historiadores que se reivindicavam marxistas, mas que tinham uma visão quase que positivista da história, porque Trotsky trata de fazer exatamente isso, uma história social, uma história dos humores, uma história das conversas, dos fatos, dos pequenos fatos que aconteciam nos locais de trabalho. Isso é muito importante, enriquece a nossa compreensão. Eu acho que uma coisa muito importante que o Kevin tocou no início, sobre o problema da burocratização, sobre o problema do stalinismo, é a novidade histórica do processo de degeneração. Os bolcheviques não contavam com a degeneração. A degeneração do Estado operário, a degeneração da Revolução, não era uma hipótese teoricamente trabalhada no início. A hipótese mais provável, digamos, o cenário ruim mais provável que se trabalhava era uma invasão estrangeira, justamente por causa da perspectiva internacionalista que o Kevin falou. Então se contava ou com o auxílio da classe operária ou com uma tentativa por parte dos exércitos, do imperialismo de invasão estrangeira. Justamente a hipótese que se deu foi uma hipótese que não era esperada, ou seja, nem há uma revolução em nenhum país importante da Europa. As revoluções que aconteceram foram derrotadas na Hungria, na Alemanha depois, e também não há uma vitória da invasão estrangeira, né? A guerra civil inclui também uma tentativa de invasão, mas isso não é vitorioso. E os bolcheviques tiveram que lidar com um problema completamente inédito. Nós temos hoje a vantagem da distância, né? Mas naquele momento entender esse processo, intervir nesse processo, era algo muito, muito, muito complexo realmente. Significava conviver em que condições? Em condições, como descreveu Kevin,
em que a guerra civil levou praticamente ao extermínio da vanguarda mais abnegada, mais heróica que fez a revolução, o que levou, por sua vez, ao esvaziamento dos soviets, né? Lenin chega a dizer lá nas suas últimas cartas, nos seus últimos artigos, que as fábricas já não expressam o que era a classe operária antes da Revolução, e ele chega a dizer palavras muito fortes, que as fábricas se tornaram antros de gente que está fugindo da guerra, gente que não quer lutar, porque o melhor da vanguarda, a classe operária mais abnegada, os mais experientes, os mais conscientes foram para a guerra. Então se depara com uma situação completamente inesperada. Eu acho que muitas vezes a gente, inclusive dentro da esquerda, a gente trabalha com alguns mitos. Por exemplo, em geral a gente diz assim, o processo de burocratização começou depois de Lenin. Isso, inclusive, eu acho que o relato Kevin confirma, isso não é verdade. Lenin viu esse processo já. A grande questão é que ele lutou contra esse processo. Não é uma coisa que surgiu do nada, depois da morte de Lenin, simplesmente pelo fato de que Lenin não estava. Lenin viu e lutou contra. E todo o último período da vida de Lenin é o testemunho de uma luta incansável contra o processo de burocratização que ele começou a ver. Tanto dentro do partido quanto dentro do Estado também. A inspeção operária camponesa, ou seja, a tentativa de criar novos mecanismos de participação da classe operária, novos mecanismos de democratização e modernização do Estado, porque... Que acaba virando o principal órgão. Que acaba, exatamente. Só que tudo naquele momento, como não se sabia exatamente, né? Tudo era inédito, tudo acaba virando o seu contrário. A inspeção operária camponesa, que foi uma tentativa de democratizar e modernizar o Estado russo, acabou se transformando, como o Kevin descreveu, num mecanismo de distribuição de cargos e de fortalecimento do poder do Stalin, que estava à frente não só do secretariado-geral do partido, mas também da inspeção operária camponesa. Ou seja, a localização de Stalin era uma dupla localização no partido, porque dirigia a distribuição dos cargos e, portanto, podia punir, como o Kevin falou, punir, né, ou promover, e dentro do Estado também. Então, todas as medidas que se tentava tomar, elas acabam voltando ao seu contrário. Mas é muito importante reconhecer que houve uma luta. Lenin travou uma luta nessa questão. Lenin viu também o problema que estava acontecendo na questão nacional. A tentativa, Lenin tinha uma política muito branda de convencer as nacionalidades, as repúblicas a ingressarem na União Soviética. Stalin tinha uma política completamente diferente, que era forçar o ingresso. Isso levou a conflitos muito graves no último período de Lenin. A última batalha que ele trava é uma batalha relacionada à questão nacional, que é a famosa questão georgiana, quando Ordzhonikidze vai para a Geórgia e agride fisicamente os membros do PC georgiano a mando de Stalin, né? Cumprindo uma política de Stalin. Então, na verdade, e eu acho que toda a última parte da fala do Kevin é muito importante também pelo que falou o Felipe, que é o problema da continuidade ou não entre leninismo e stalinismo. Essa pesquisa mais profunda, a pesquisa dos dados, demonstra que não só não há uma continuidade, há um abismo entre leninismo e stalinismo. O sentido do termidor é exatamente isso, é transformar, é o que Trotsky fala, o filme da revolução voltando para trás. Então, na verdade, toda a obra que foi produzida depois, sob a aparência de continuidade da revolução, porque se mantinham os símbolos, se mantinham em parte os dirigentes, na verdade, tinha o conteúdo do que foi aplicado foi exatamente o oposto, a transformação de uma revolução em uma contra-revolução. Essa é a realidade que a gente teve que... E isso imprimiu uma característica ao socialismo do século XX que a gente teve que lidar e temos que lidar até hoje, que é o stalinismo, né? A confusão que foi criada na consciência da classe trabalhadora. Bom, são esses comentários que eu queria contribuir para o debate. Obrigado. Bom, pessoal, vamos então para a etapa da participação de vocês mesmos. Ninguém combinou nada comigo, mas a praxe normalmente é essa, né? Fala a mesa, aí abre para a galera. Você pode ajudar as inscrições? 10 inscrições? De 3 minutos? Tá bom, galera? Combinado? Quem vai ser o primeiro? Arthur.
senão eu não vou entender vocês. Se apresenta aí. 3 minutos, tá? Tá. Não, são 2 perguntas rápidas, né? Bem menos que isso. Bom, meu nome é Arthur. Eu tenho 2 perguntas, uma pergunta política e uma pergunta econômica. Começando pela questão política, né, o que você mencionou agora no final. Sem dúvida que eu acho que tem que separar muito a coisa, o Lenin do Stalin, mas a reação do Lenin em relação à oposição de esquerda, né, não toma essa direção de optar pela repressão e ignorar as denúncias quanto à questão da burocratização. Quer dizer, você falou sobre a novidade, uma série de problemas que apareceram, que não estavam preparados para uma série de problemas, como a degeneração do Estado operário. Mas o primeiro movimento a apontar que isso era um perigo não vai contar com o apoio do Lenin. O Lenin se insurge contra o movimento Alexander Kollontai e tudo mais. Quer dizer, então essa é a minha primeira questão da posição ali do Lenin nesse período, dentro desse contexto. A segunda questão é sobre econômica, né? O Kevin mencionou o Alekhine, falando das consequências desastrosas do início da planificação em relação ao que estava na NEP. A NEP já não estava bem a situação, estava em crise, e aí o Alekhine teria dito que a situação piora muito mais com o início da planificação. Só que o mesmo Alekhine, quando fala do comunismo de guerra, né, também fala, tem passagens do Alekhine assim, duríssimas sobre o comunismo de guerra. Por exemplo, eu me lembro que no artigo dele, naquela coleção da história do marxismo, ele chega a dizer o seguinte, muito dos desastres econômicos do período do comunismo de guerra não foram só por conta da guerra, da escassez, mas foram também pela péssima administração bolchevique nesse período. Então, assim, no comunismo de guerra as coisas não foram bem administradas, a NEP levou uma crise e a planificação piora mais isso no início. Então, a minha pergunta é a seguinte: qual a reflexão que a gente pode fazer sobre essa tendência, parece que sistemática, dos bolcheviques não conseguirem dar uma condição econômica mais positiva, né? Não sei se quer dizer, o ponto eu sei que tem todas as restrições, a crise e tudo mais, mas são 3 tentativas que parecem sempre levar a um desastre econômico. Tem mais alguma explicação para isso? Meu nome é Rebeca. Queria fazer uma pergunta rápida, na verdade, sobre a revolta que você mencionou em resistência ao processo stalinista de desenvolvimento da organização do trabalho. Eu gostaria de saber qual era o nível de implementação do partido dentro desse lugar onde houve esse tipo de revolta. Então, se tinham militantes do partido envolvidos, enfim, tinha alguma relação com a oposição de esquerda, sim, não? Ou mesmo se não do partido, das ideias socialistas, tinha alguma referência a isso ou era mais uma pauta econômica direta? So, in the question of bureaucratization and 1921, I think you're referring to 1921 and the workers' opposition. This was a tendency within all the oppositions, almost right from 1918, that they've obviously noticed the bureaucrats within the state machine and argued against it. Now, I think it's a little bit unfair to compare this to under Stalin for a number of reasons. First of all, the party program of Lenin's position on the trade union, Trotsky's position, who did not have a very good position, arguing for the militarization of labor, although, to be honest, that helped stave off a worse famine. Rebuilding
people don't like to talk about the militarization of labor in 1920 after the Civil War had ended. But if they had not used the Army to help rebuild the railroads, the famine in 1921, 1922 would have been far worse, which is why it gained some support. So there was Lenin's position, there was Trotsky's position on the militarization of labor, and then also there was the workers' opposition, which was basically a, what's the word for that? The trade unions should run society, the syndicalist position, right? Those positions were printed in Pravda, and delegates, and they had the right to argue in meetings like this, and delegates to the 10th Congress were voted on based on that. So it was actually fairly democratic. And also, Shliapnikov, who was not a Central Committee member, was raised after this Congress to Central Committee, which is very different from under Stalin. Stalin did not raise people to Central Committee after any sort of debate. He sent them to jail. So I think it's a little bit incorrect to compare the way this operated in 1921 to the way it operated under Stalin. But I do agree, if you're hinting at this, sorry, we need translation. Então, isso foi apontar o processo de burocratização foi uma característica de todas as oposições desde 1918. Mas é injusto equiparar, né, as reações do Lenin e do Stalin. Ele diz que existiam 3 posições no primeiro momento, né? A posição do Lenin, a posição do Trotsky de militarização do trabalho, que não era uma posição ideal, mas que de fato ajudou a salvar o país da fome em 1921, 1922. E existia a posição da oposição dos trabalhadores, que era a posição sindicalista. E essas 3 posições tiveram espaço no Pravda, o jornal oficial, para apresentar esses argumentos, e no 10º Congresso os delegados votaram. Portanto, houve um processo democrático, e ao final desse processo, inclusive, membros de diferentes posições foram incorporados ao Comitê Central por, inclusive, a ação do Lenin, o que é bem diferente do procedimento que o Stalin adotaria posteriormente, em que, após debates, as pessoas não eram incorporadas ao Comitê Central, mas eram incorporadas à cadeia. But I would agree with I think the main point here, when you think about it, why do you have a situation where you have 6 million people working for the state and about 1 million in the industrial working class? That ratio to me seems incorrect, that Lenin maybe could have done more against the bureaucracy. That's what you're hinting at. I would agree with that. Now, então ele concorda que, apesar dessa diferença, tem um problema quando você tem 6 milhões de pessoas trabalhando para o Estado e uma quantidade muito menor de operários, por exemplo. Então, se você está querendo apresentar a ideia de que talvez Lenin pudesse ter lutado mais contra esse processo de burocratização, ele concorda. And this question of the failure of war communism, NEP, collectivization, it's a good question. It's difficult to answer, except to say that I think up until 1926, not that it necessarily could have continued, but this social contract, I think, is a good way of looking at it, that we're going to give workers a decent lifestyle, and for the most part, except for some taxation, we're going to leave the peasantry alone. Could that have continued indefinitely, sustainable? Probably not. There's probably some kind of class apparatus that's going to take power. We don't know. But would the alternative be simply Stalinism? I think we can say no to that. That some sort of leftist regime could have stayed in power, but would it have been socialism in the long run? I think we have to say no, otherwise the entire theory of permanent revolution and what the Bolsheviks were arguing for is incorrect. That it is possible to build socialism in one backward country, which I think we should say it's not. It doesn't mean you have to have a repressive regime, but to build socialism, I think the answer is no. Então, ele falou que era uma pergunta muito boa sobre os 3 programas econômicos, né, bolcheviques. E é difícil de responder, mas ele acha que até 1926 existia uma espécie de contrato social
em que se comprometia a garantir um nível de vida decente para os trabalhadores e não incomodar muitos camponeses, exceto por uma ou outra taxação. Ele acha que provavelmente isso não era sustentável, essa situação a longo prazo, mas não necessariamente precisava descambar no stalinismo. Então, poderia ser, por exemplo, possível ter desenvolvido um regime com características de esquerda, que não seria o socialismo, provavelmente, porque justamente o que a teoria dos bolcheviques apontava, e ele concorda, é que não era possível construir o socialismo num país só. Mas poderia ser algo muito mais interessante do que foi o stalinismo, e que não apostasse centralmente na repressão, né? Apostasse em outros elementos. On this question by Rebecca, do we know who the militants were? In Ivanovo, actually, it's a very interesting question, because I noticed when I read Rossman's dissertation that the Trotskyists kept coming up again and again and again and again. In fact, some of the militants in 1924 and 1925 were Trotskyists, and then again in later on during the first five-year plan, Trotskyists came up again and again. And I actually sent him an email. I said, I knew him. Jeff, you don't make any sense. You don't mention, you mentioned the Trotskyists, but you don't tie it together. And I was disappointed that he didn't put more emphasis on the fact that, I think it was beyond the Trotskyists, but there was a group of militants with a strong tradition in the early 20s of organizing strikes. And this is one of the reasons, along with the fact that the women were very militant throughout that period also, that tradition of militancy was maintained in Ivanovo prior to that, much more so than in other areas. So that's an important question. In collectivization, no. I mean, there was some talk of organizing a peasant union and things like this, but it was all very localized. Very militant, but very localized. Então, a questão também sobre entender quem eram os militantes, né? Ele disse que na dissertação do Rossman, frequentemente são citados trotskistas como militantes desses movimentos de revolta, de resistência à disciplinarização do trabalho, em 1924, 1925, no primeiro plano quinquenal. Ele falou que mandou um e-mail para esse autor, Rossman, falando, bom, você menciona os trotskistas, mas você não conecta eles com processos mais amplos e outros setores. E ele acha que, na verdade, nesse caso, por exemplo, de Ivanovo e talvez outros lugares, havia militantes com uma tradição de organização de greve desde o início dos anos 20 que, no processo de ofensiva stalinista, puderam recuperar essa tradição e conduzir essas lutas. No processo de coletivização é um pouco diferente, né? Ele está dizendo que existiram algumas tentativas de organizar sindicalmente os camponeses, mas foram muito locais, não adquiriram expressão nacional e não conseguiram se desenvolver muito. Então, rapidamente, só sobre a pergunta que você fez na sua pergunta. Primeira coisa é isso, eu não vejo uma identidade entre a oposição operária da Alexandre Kollontai e a oposição de esquerda. Eu acho que as duas oposições surgiram em situações políticas bastante diversas, etc. Eu poderia talvez ser justo dizer que a oposição operária adiantou alguns elementos, mas mesmo assim a situação que eles se encontravam é bastante diferente. Então, ela não podia adiantar mais do que alguns elementos. Mas o principal que eu acho é que a saída apontada pela oposição operária era uma saída que não resolvia o problema da burocratização do Estado. Ela apontava a saída para dentro das fábricas, a democracia operária, organização para o local de trabalho, etc. Que até em si não é correto, mas não resolvia o problema que se desenvolveu muito depois que foi a burocratização do Estado. Eu acho que são dois momentos diferentes. Por isso, talvez não ficou tão evidente. Esse foi o sentido do combate do Lenin, né? Por isso essa oposição foi considerada sindicalista, condenada como sindicalista dentro do partido. Eu acho que era outra realidade. Eu concordo com o Kevin e com o Henrique, né? Acho que a oposição operária, né? A oposição da Kollontai, do Shlatnikov, ela teve o mérito de apontar algumas questões sobre a burocratização, né, sobretudo a crítica aos especialistas e tal, já como um momento de uma burocratização, embora programaticamente não apresentasse saídas, né? No entanto, talvez o mais importante no que se refere a isso
seja o fato de que, depois de 21, depois do 10º Congresso, a saída encontrada pelo partido bolchevique foi perigosa, e ela, sim, acho que está na raiz de um processo ulterior, né? A proibição das frações, a proibição das tendências, né? Acabou depois sendo, aliás, o próprio argumento utilizado contra a oposição de esquerda para expulsar o Trotsky em 27, 28, já a oposição unificada, né? No entanto, é bom lembrar o que o Henrique falou, né? Alguns dos eixos apresentados contra essa inicial burocratização pela oposição operária acabaram se transformando nos próprios expedientes de burocratização. Uma delas, a inspeção operária camponesa, né, reivindicada pela oposição operária como uma forma de controlar os funcionários públicos, controlar a burocracia, e, sobretudo, uma outra exigência da oposição operária que acabou sendo implementada foi a chamada comissão de controle. A comissão de controle, no início, era uma exigência contra a burocratização, mas ela acabou se transformando no principal órgão associado à polícia política, né? Então, é curioso como algumas das reivindicações acabaram, no processo de burocratização, servindo justamente para burocratizar mais, né? Não para desburocratizar. A Comissão de Controle passou a ser um órgão de fiscalização política. Enfim, eu acho que esse debate é, de certa forma, um debate sobre marcos temporais da burocratização, né? Assim como é correto, e a pesquisa do Kevin enfatiza isso, né? A partir de várias questões da vida social, né? Como há, de fato, uma inflexão a partir de meados dos anos 20, e, portanto, uma cisão, uma oposição entre leninismo e stalinismo, é bem verdade, claro, que essa inflexão não tem início apenas a partir do dia, né, como é que é, 21 de janeiro, quando Lenin, né, morre, não é isso, né? Há certamente elementos, mas que vão se desenvolver de forma qualitativamente diferente posterior. Uma delas já se verifica desde 21, por exemplo, a manutenção de um grau de autonomia política da Tcheca, da polícia política, né? Eu acho que o Vitor Sérgio, apesar de algumas discordâncias, com ele tem boas referências sobre isso nas suas memórias, né? As memórias de um revolucionário, né? Enfim. Bom, dando um caráter autogestionário para o nosso debate, eu pergunto se a gente abre para mais uma rodada ou se passa para a despedida. Meu companheiro Wagner fala. Agora é a oposição operária, né? 3. Direto de quem tiver. Seu Roberto, insiste. 3 minutinhos. Primeiramente, boa noite, saudar a iniciativa. Eu peguei só a metade, não li o livro do camarada Kevin. Eu só queria colocar se é possível afirmar que a primeira visão de uma burocracia nascente na Revolução Russa, mais do que a colonitagem de 21, foi um texto da Rosa Luxemburgo, que infelizmente a tradição de esquerda, principalmente uma tradição mais clássica do trotskismo, não prioriza esse texto, que é um texto chamado Revolução Russa, em que a Rosa, em 18, antes das críticas da oposição operária, já colocava alguns elementos que, a meu ver, tem muito de relevante numa análise da Revolução Russa, alguns problemas. A substituição da vontade ativa dos soviets, pela vontade do partido. É óbvio que a Rosa, ainda que ela pudesse ter algum tipo de visão da social-democracia alemã, democrática, os bolcheviques tinham uma tradição autoritária, jacobina, aquela comparação que ela faz, mas eu queria saber do senhor, de você, como que você vê essa crítica da Rosa ao processo soviético, principalmente essa questão da democracia direta que ela coloca, essa questão de uma república dos soviets que foi transformada, como eu coloquei, em algum momento, uma dissociação entre os soviets e um controle do partido, a própria dissolução da Assembleia Constituinte, que para Rosa seria uma forma de educar as posições contrárias em prol de uma pretensa vontade do partido, ela também coloca. Então eu queria que você mencionasse, não sei se você faz no seu livro, eu não li, não posso falar, mas essa visão da Rosa, se você pode considerar que a Rosa tem alguns elementos interessantes numa
uma visão que previu alguns problemas da Revolução Russa, principalmente o isolamento do partido em relação aos soviets, da democracia, que eu acho que é importante, não a democracia burguesa, atenção, a democracia direta, e, enfim, aí tem outras questões da nacionalidade, a questão da reforma agrária, que é outras coisas. Obrigado. Quem é o próximo? Então, gostaria de fazer duas perguntas. Fala aqui do microfone, por causa do... Tá. Deixa ele terminar de traduzir a primeira pergunta. Já te passo. O microfone é importante para o... Deixa eu só terminar de traduzir. Só pergunta menos para facilitar a vida do Marco. Ok? Por favor, se apresenta. Bom, boa noite. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira delas é que stalinistas constantemente afirmam que não há stalinismo, porque supostamente Stalin não teria sido um teórico, dado que pela pouca produção, né, de textos com aporte teórico, não haveria, portanto, teoria, e assim não seria considerado um teórico. Que ele só teria, na verdade, aplicado os pressupostos do marxismo-leninismo. Tanto que, constantemente também, stalinistas não aceitam a alcunha de stalinistas. Geralmente, eles reprovam completamente e dizem que são, na verdade, marxistas-leninistas, porque se Stalin não foi teórico, não faz sentido considerá-lo como um, já que não houve aporte teórico que justifique isso, né? E a segunda pergunta vai com relação ao Holodomor, que foi considerado como o maior genocídio comunista, que teria sido a queima de fazendas na Ucrânia, que teria gerado uma crise de fome deliberada, né? Ou melhor, generalizada, e teria se traduzido na morte de diversas pessoas. Constantemente afirma-se que, na verdade, não houve a queima dessas fazendas propriamente ditas, mas que houve, na verdade, uma expropriação dessas terras que pertenciam aos kulaks e uma coletivização destas fazendas. Então, para concluir, eu queria, com relação à primeira pergunta, desculpa a redundância, né? Perguntar como se pode afirmar o oposto de que há sim stalinismo e quais são nossas armas para sustentar essa tese. E com relação ao Holodomor, afirma-se também que, por parte dos stalinistas, né, afirma-se que, na verdade, nunca aconteceu, que foi um mito, né, que, na verdade, seria apenas uma mera propaganda anticomunista. Então, eu queria perguntar o que a mesa tem a dizer sobre essas questões. Obrigado. Vai responder as questões e fazer as considerações finais dele, se despedir. A question of Constituent Assembly. I think we should start with facts. One is the Bolsheviks got 25%, the SRs got 40%. Now the problem is, in that 40%, who were people voting for? Because the SRs as a party were in the process of splitting between left, who were very close to the Bolsheviks, and right SRs. The right SRs controlled the party machinery, which makes the whole discussion more complex.
Então, na questão que mencionou a Assembleia Constituinte, a gente tem que começar pelos fatos, né? Nessa Assembleia, os bolcheviques conseguiram 25% dos votos e os SR, né, socialistas revolucionários, conseguiram 40%. Mas nesse processo, os próprios SR estavam se dividindo, uma ala de direita, uma ala de esquerda, mas era a ala de direita que controlava a máquina do partido. Now, in a few areas, just a few, there were two slates of SRs, in which the left SRs won by 6-1, or 7-1, or 8-1 over the right SRs. So there's that. So we have some sense, even though the right SRs controlled the party machine and controlled the delegates, we know in some areas the vote was overwhelmingly left SRs. And then you can also say that in terms of policy, in policy, the right SRs, on the two main questions that affected the peasantry, they were against, despite their program, they were against land seizures. Left SRs were for. They were for continuing the war, but the left SRs were against the war. So of those 40%, I think we can say with some certainty that despite the fact that the right SRs took the seats, that the left SRs had a clear majority of the 40%. So in other words, the Constituent Assembly, the attempt to overthrow Soviet power, was in fact an attempted peaceful coup, a coup d'etat. Now, in the days after October, actually, we should probably Então ele está dizendo que, embora os socialistas revolucionários de direita controlassem a máquina partidária e os delegados que o partido teve para a Assembleia Constituinte, em algumas áreas a votação foi 6-1, ou 7-1, 8-1, a proporção favorável aos socialistas revolucionários de esquerda. Por quê? Porque a política dos socialistas revolucionários de direita era de contra-tomada de terras e favorável à continuidade da guerra. E a política dos socialistas revolucionários de esquerda era oposta, favorável à tomada de terra e contrária à continuidade da guerra. Então, o que ele está dizendo é que, na verdade, a esquerda teve maioria desses 40% em termos de votos, mas quem ocupou as cadeiras foi a direita do partido que controlava a máquina. Então, na verdade, isso é como se fosse uma tentativa de golpe, na verdade. I just wanted to mention that this was a peaceful attempt at a coup d'etat. There were prior to this, there were two military attempts at a coup d'etat by the right SRs. One immediately after October, and another a few weeks later, where they counted on the railway workers to support them. And on the suppression of the Constituent Assembly, there's a very famous quote in the book by E.H. Carr. They met, and Bolsheviks said, if you take a position against, the left SRs and the Bolsheviks said, if you take a position against us, we are going to close this assembly down. And at the end of the night, the person in charge of security simply locked the doors, and that was it. It's not as if they forcibly shot the Constituent Assembly. They just said, you're not going to meet. We're going to close this assembly because the guard is tired and we're all going to go home. So this is the ruthless suppression of the Constituent Assembly. So, I mean, we should be clear on that. And então ele está dizendo que essa questão da Assembleia Constituinte foi um golpe, uma tentativa de golpe pacífica. Mas antes disso, os socialistas revolucionários de direita tinham tentado 2 vezes dar golpes militares. Logo após a Revolução de 1917 e depois, outras semanas depois. E ele diz que o Edward Carr, o historiador, narra esse episódio de fechamento da Assembleia Constituinte nos seguintes termos, né? Os bolcheviques e os socialistas revolucionários de esquerda se reuniram e disseram aos socialistas revolucionários de direita: se vocês se posicionarem contrariamente a gente, nós vamos fechar a Assembleia. Mas isso foi algo que se disse numa reunião e, na verdade, a Assembleia acabou fechada da seguinte maneira: chegou de noite, o guarda simplesmente responsável pela sala, né, da Assembleia simplesmente trancou a porta e disse: bom, o guarda está cansado, não pode ficar aqui e ninguém vai poder se reunir porque a sala está trancada. Então está meio ironizando. Isso que é um fechamento autoritário, super implacável da Assembleia. Foi isso, uma porta que o guarda fechou. But there is an important question about the substitution of Bolshevik rule for Soviet rule. And I think
the question really comes down to the politics of the other socialist parties. That is, the Mensheviks changed their positions at different times. They were also involved in this coup. Sometimes pro-Soviet, sometimes against Soviet. The left SRs united in the government until the Brest-Litovsk peace agreement, and then they went completely against their own constituents in the peasantry and argued for we need to have a revolutionary war. And Lenin's position, I think, was correct. With whom? How are we going to have a revolutionary war against Germany right now? Então, apesar desse episódio que ele descreveu sobre a Assembleia, tem uma questão importante sobre a substituição dos soviéticos pelo poder bolchevique. E aí ele acha que isso tem muito a ver com a posição dos outros partidos, né, socialistas. Os mencheviques, ele diz que mudavam de posição frequentemente, às vezes eram contra, às vezes eram a favor do golpe. E os socialistas revolucionários de esquerda, eles ficaram apoiando o governo até a paz em Brest-Litovsk, mas depois disso eles defenderam a posição de que deveria haver uma guerra revolucionária contra a Alemanha. E a posição do Lenin, que o Kevin acha que é correta, era, bom, como que a gente vai fazer uma guerra, né? Com quem? Como que a gente vai manter uma guerra revolucionária? So, I would say it's a complex question, but I would hope in the future we're not, in any socialist revolution, we're not limited to one socialist party. That is, I think that's part of the process of bureaucratization, that it was left to one party. But my argument would be is that these other parties ended up on the wrong side of the fence. Então ele diz que é uma questão complexa, mas espera que no futuro, nas próximas revoluções socialistas, a gente não precise ter nenhuma estrutura monopartidária, só um único partido. Mas ele fala que também, naquele caso específico de 1917, ele fala que ter um partido só é, de fato, uma das raízes do processo de burocratização, mas que, no caso concreto de 1917, também o problema foi que todos os outros partidos tomaram a posição errada. And I'll finish on the question of the Ukraine and Stalinism, Marxism, Leninism thought. Ukraine was a disaster. We can say this. I do not think that they destroyed. There's some historians argue that the Stalin purposely killed the Ukraine as a nation. I do not believe that is true. But the policies of collectivization and extracting food from peasants who were starving to death, that did happen. There's no doubt about that. Então ele diz que, na verdade, a situação da Ucrânia foi um desastre, né? Muitos historiadores argumentam que Stalin, propositalmente arrasou a Ucrânia. Ele não concorda, acho que isso é uma mentira, mas que, de fato, o processo de coletivização ao alcançar, né, camponeses que já estavam morrendo de fome, na verdade, gerou esse desastre. This notion of Stalin simply applying Marxist, Leninist thought, I'm sorry, comrade, I don't understand this. There's nothing in Marx, there's nothing in Lenin that talks about killing millions of peasants and doing it forcibly and reducing workers in the factories to semi-starvation levels of subsistence. This is not in Marx, this is not in Lenin. And I think today we need to be more honest about it and say, no, I'm sorry, the history of Stalinism is a bad history. We know the facts now. Oh, he was saying that this is what the Stalinist ordered. Bom, mas ele disse... No, he's saying that this is what the Stalinists would argue. Yeah. So don't aim these arguments at the comrade, aim them at the Stalinists. Ele está dizendo que os argumentos que ele apresentou não são contra você, são contra os stalinistas, né? Que, na verdade, você dizer que o Stalin simplesmente aplicou o que o Marx ou Lenin desenvolveram é uma mentira. Porque você não encontra nenhuma linha de Marx ou Lenin dizendo que você tem que matar milhões de camponeses, nem nada desse tipo. I just want to thank everybody for coming tonight. I found the questions and the discussion very invigorating, and I hope we can have more discussions like this. I really enjoyed it. Ele agradeceu, disse que o debate, as questões foram muito revigorantes e que é muito importante que a gente tenha mais discussões como essa. É isso.
Pois é, também gostaria que a gente fizesse mais discussões como essa. Queria agradecer muito aos companheiros e às companheiras do Nós e do Mais, né, que propuseram essa atividade, construíram essa atividade aqui hoje no Espaço Plínio. Agradecer, né, ao Kevin, eu acho que em nome de todos, né, pela disponibilidade dele de vir falar aqui conosco, né? E é isso. Obrigado aí.